a gente vai continuar, como você sabe, aqui falando de empresas hoje, aqui começando pelo Pão de Açúcar, né, Alex, que teve aí uma despencada no lucro desse segundo trimestre, né, se a gente for fazer a comparação com o mesmo período do ano passado. Bom, e a companhia atribuiu a queda nas vendas às medidas restritivas de combate à pandemia, que ainda estão refletindo aí nesses resultados da empresa, né, Alex? É isso mesmo, Débora, mas em relação ao digital, né, eles são principalmente os maiores players, não só do Brasil, mas também da América Latina, na parte online, né, de alimentos. Então isso pode compensar de certa parte, claro que a maior parte ali, né, o grosso ali das vendas é nas lojas físicas, mas a companhia, Débora, fez uma mudança de mix, né, vem fazendo uma mudança de mix que vem ali, principalmente ampliando o portfólio, né, de mini supermercados, que a gente fala ali tanto de mini extra, né, até o Minuto Pão de Açúcar, que são lojas pequenas, concentradas em lojas de bairro, que tem ali, né, número de SKUs limitados, mas que atende ali, né, a área onde ela atua, né? Então isso deve ser um trigger de valor na medida que a margem também dessas lojas também são maiores, né? Então isso vem mudando, né, à medida, né, de acordo com as medidas restritivas de lojas maiores, né, ou seja, mais pessoas dentro de um ambiente só, então eles vêm mudando tanto a parte física, né, ou seja, novos projetos, novos lançamentos de lojas e, consequentemente, na parte online também, e também na parte de estrutura também de loyalty, na parte de fidelização dos clientes. Ele vem fazendo isso muito bem junto com um grupo de parceiros que a gente chama de Sticks aqui no Brasil. E também quando a gente olha lá fora, né, que a gente também vai observar principalmente o movimento do êxito, né, ou seja, lá na Colômbia também, né, que tem um movimento muito importante e um trigger de valor que os acionistas vêm chegando bastante, Débora, é o fator ali da Cenova, né, ou seja, a participação da empresa, né, que estão falando um pouco mais de análise, enfim, um pouco mais de números, né, olhando principalmente pelo preço, valor patrimonial, né, alguns analistas vêm destacando esse número, principalmente por algumas participações que podem trazer no valuation, né, de acordo com cada analista também, de forma geral, que o papel, né, pode estar aí muito descontado, né, ou seja, de acordo com cada analista. Esse é o que eu enxergo, né, ou seja, dos principais analistas do mundo do Brasil, né, ou seja, que enxerga o papel do Pão de Açúcar, mas claro, cabe a você, investidor, a decidir de acordo aqui com o resultado do segundo trimestre que a gente vai trazer aqui agora, tá? Lógico, não é só os números, né, de acordo com o valuation de cada analista, que também a gente vai trazer aqui as premissas, né, tanto de EBITDA e de lucro líquido, também do preço-alvo dos principais analistas, como chegou nesse número, mas também para você analisar e tirar, né, a conclusão de acordo aqui com alguns resultados, tá? Então, falando aqui de desempenho financeiro do GPA Brasil, a gente tem recorde de vendas online no Brasil, sólida evolução de rentabilidade, tanto aqui de same store sales, né, a gente sempre fala aqui tirando pós de gasolina, né? Então a gente tem aqui alimentos crescendo quase 8%, e também, quando a gente observa aqui na parte semestral, a gente está falando da base trimestral crescendo quase 7,5% e na base semestral crescendo ali 9,5%, lembrando que o primeiro semestre do ano passado, né, superou bastante a esse ano, como a Débora comentou, né, está muito abaixo do ano passado, mas acima do ano de 2019, que mostra a clara recuperação. Relação de EBITDA, né, o mercado vem aí subindo, né, relação trimestral de EBITDA comparado com 2019, 26%, mas abaixo de 2020 também. A margem também vem crescendo, com um ponto muito importante, para 8,3% de margem na base trimestral e 8,2% de margem semestral. É um pouco mais de 1 bilhão de EBITDA no primeiro semestre de 2021, tá? Quando a gente fala em relação à base de comparação, as restrições, né, para conter a nova onda da pandemia, né, o e-commerce cresceu 32% na parte do GMV, né, ou seja, a maior oferta de produtos, ou seja, o maior número de SKUs, e também evolução e expansão de parcerias, formato de proximidades, né, como eu disse, são 12 trimestres consecutivos de evolução de vendas de duplo dígito e produtos estratégicos, né, maturação dos conceitos do supermercado e continuidade de reposicionamento do hiper, né, como eu disse, né, a mudança do mix dos supermercados. Relação do ganho significativo em rentabilidade, né, tanto no segundo TRI quanto no primeiro semestre, mesmo diante de um cenário muito desafiador. Então a gente vê aqui a manutenção da margem bruta, eficiência nas dinâmicas comerciais e otimização dos custos logísticos e um rígido controle de despesas, né, que a gente fala do G&A aqui, em busca de eficiência nas operações. Como, ou seja, a gente vê aqui a redução de despesas de 13% no trimestre e quase 10% no semestre, decorrendo de ganhos de produtividade operacional, tá? Em lojas e CDs em menores despesas administrativas. Transformação do portfólio e evolução de iniciativas digitais, como eu falei no começo da apresentação. Então aqui, lucro líquido, 94 milhões, né, na base semestral, no primeiro semestre desse ano. Só no trimestre deu 13 milhões de lucro líquido, lembrando que o segundo trimestre do ano passado foi mais de 107 milhões, mas reverteu o prejuízo de 2019. Então, ou seja, a companhia está abaixo do ano passado, mas melhorando comparado ao nível pré-pandemia, né? Quando a gente fala aqui do grupo Êxito, né, o que a gente enxerga lá fora, né, em relação à Colômbia, né? Varejo resiliente,
maior contribuição de negócios complementares e ganhos de produtividade, que isso também mostra, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina como um todo, né? Estão vendo mesmo as lojas, crescendo aqui 8% na base semestral, 7,2%, tirando pós de gasolina, né? Em moeda constante, ou seja, moeda de lá. EBITDA também, né, crescendo, né, comparado principalmente ali em relação à base semestral, saiu de 6,8% para 7,7%, mas a base trimestral caiu, né, de 8% para 7,1% no segundo trimestre, né? Quando a gente observa aqui em relação à Colômbia, né, além das restrições para conter a onda da pandemia e também a onda de protesto que aconteceu por lá, né, que é um fator local, a gente vê o e-commerce, né, como uma estratégia de omnicanalidade, os formatos ali novos, né, de Fresh Market, também o formato do WOW, como formatos inovadores de supermercados, tá? Na América Latina como um todo, maiores contribuições de negócios complementares, melhoria gradual dos negócios imobiliários, né? Os negócios de real estate por lá, tá? Não só supermercados. Rentabilidade favorecida por estratégia baseada em inovação, diversificação de negócio e monetização de ativos. Então a gente vê aqui o FG&A sob controle, representando 18% somente da receita. No segundo trimestre, as despesas foram beneficiadas por subsídios concedidos pelo governo e os ganhos de produtividade, né? Ou seja, como eles fizeram isso? Um plano de excelência operacional e controle de despesas, principalmente com mão de obra e maior participação de campanhas digitais. Ou seja, o digital ficou mais representativo no dia a dia das companhias. E esse gasto com marketing é muito menor do que um gasto de marketing presencial, físico, né, como era no nível pré-pandemia. Então isso colaborou principalmente com a alavancagem operacional, esse ganho de produtividade. Tá? Então, o que a gente tem aqui de argumentos, né? Lucro líquido saltou ali no primeiro semestre, 124 milhões de reais, né, trazendo aqui a moeda brasileira. E também quando a gente traz aqui em relação ao trimestre, 14 milhões de lucro líquido, comparado ao segundo trimestre do ano passado, 10 milhões. Ou seja, olhando para a Colômbia, está muito melhor do que o Brasil, enxergando o ano passado, principalmente com novas iniciativas digitais, novos formatos de supermercados, redução de despesas e também o digital colaborando positivamente, tá? Bom, colocando aqui o consolidado como um todo, né, juntando tudo num só, o que nós temos? Eficiência operacional, controle de despesas, contribuído para a manutenção da rentabilidade e margem líquida positiva. Então, de novo, né, mais uma mensagem que a companhia traz aqui como manutenção de rentabilidade, ou seja, não basta só a companhia ter mais receita, mas também a despesa não crescer tanto, né, ou seja, é uma fórmula simples, ou seja, despesa para baixo, receita para cima. Então, iniciativa digital foi um fator importante também, claro, alguns subsídios do governo, também quando a gente falou na parte da Colômbia, né? Brasil, o que nós temos? 54% de vendas é Brasil, ou seja, a maior participação tem referente aqui no nosso território brasileiro. Colômbia, 34%, aí a gente tem alguns fatores não core aqui, mas importantes, como o Uruguai, 8%, e a Argentina, 3%. Né? O elevado patamar de rentabilidade, apesar dos desafios do cenário econômico, né, que a gente está observando aqui, o crescimento de 10% do EBITDA ajustado no semestre, com evolução de margem para 7,5%, então a margem era 6,8%, foi para 7,5%. EBITDA crescente, 20% comparado ao nível pré-pandemia, saiu de 1,5 bilhões para 1,8 bilhões. Lucro líquido chegou a 116 milhões de reais, lembrando, 2019 2020 a companhia ficou no prejuízo, né? Ou seja, reverteu o prejuízo do ano anterior, com destaque para redução de despesa e redução de outras receitas e despesas, ou seja, de forma geral. Então eles equacionaram muito bem essa relação de despesa e receita, ou seja, receita para cima, despesa para baixo, então lucratividade maior, ou seja, a companhia conseguiu reverter, né, dois semestres de prejuízo passados. Né? Endividamento, né? Sólida posição de caixa e baixa alavancagem. Então, é muito claro, né? Se a receita está crescendo e o endividamento, consequentemente, por despesas, né? Ou seja, até mesmo a dívida, o fator, né? O perfil da dívida, o duration da dívida aumenta e o perfil da dívida diminui, né? Principalmente quando a gente fala aqui de redução de taxa, né, de juros, né, da companhia. Então, o que nós observamos? O fator de alavancagem financeira, que é medido pela dívida líquida por EBITDA, que a gente sempre fala aqui de todas as companhias. Caiu de 2,2 para 1,7, quanto menor, melhor. Né? Então, esse fator caiu, principalmente quando a gente olha aqui nessa relação, né, de redução de 4,7 bilhões de dívida líquida. Baixo patamar de alavancagem, como a gente comentou aqui, ó, que já passou de 1,7 para baixo. Sólida posição de caixa de 4,9 bilhões de reais, correspondente a 1,9 vezes da dívida de curto prazo da companhia. Então, eles conseguem cobrir quase 2 vezes a dívida de curto prazo em relação à sua posição de caixa atual. Tá? Isso que a gente consegue concluir aqui. Expressivo crescimento do e-commerce alimentar, então, como eu falei, a companhia tem um grande destaque de e-commerce alimentar, não só no Brasil, mas na América Latina. É uma forma preponderante, né? Ou seja, maior parte importante da receita? Ainda não, mas vem crescendo muito desde, não só da pandemia,
Mas antes da pandemia ele já tinha essa iniciativa e na pandemia se tornou ali, em alguns consumidores, né, uma medida até mesmo, né, de uma forma mais recorrente, né, ou seja, alguns consumidores já preferem nem ir mais ao supermercado, preferem até mesmo pedir não só nos aplicativos, né, parceiros, mas também no aplicativo da companhia, que traz mais comodidade, né, ou seja, até mais agilidade dependendo ali, né, do hábito de consumo do cliente. Então a companhia representou ali 32% do crescimento do e-commerce alimentar, quando a gente fala aqui de 1P e 3P, a gente fala aqui de dois tipos de SKUs, dois tipos de produtos, parceiros, que é o 3P e próprio 1P. 8,2% a receita total de alimentos, com GMV recorde de 428 milhões de reais, ou seja, do total, né, de tudo que a companhia vende, 8,2% da venda total de alimentos é online, tá? E esse GMV chegou a 428 milhões. 76% do market share de autosserviço, né, de acordo com a pesquisa da Nielsen, né, de 1P, versus aí 71% no primeiro trimestre, ou seja, ganhou 5% de market share comparado ao trimestre passado. Foco no aumento de perecíveis, ou seja, produtos, né, perecíveis, e na expansão de categorias não alimentos, né, ou seja, que às vezes não era non-core, agora a companhia consegue observar, deixa eu só colocar aqui no slide novamente. Categorias que não são alimentos conseguem também trazer uma qualidade para o seu portfólio, né? Uma opcionalidade maior para o cliente, aquele conceito de one-stop shop que ali dentro vai ter todas as soluções para o seu cliente. Tá? Vendas de digitais, né, por modalidade de entrega. Hoje não é só a entrega no mesmo dia, né, que é o same day, que é clique e retire, mas também tem o next day, ou seja, a entrega tradicional, que todo mundo conhece, você pede, no outro dia chega, mas tem no mesmo dia que vem aumentando participação e o last mile, que é na próxima hora, que são entregas rápidas, né? Ou seja, você pede e no supermercado mais próximo de você, você recebe o seu produto. Então, o que a gente consegue observar aqui? Em 2019, o last mile não existia, praticamente era 2% da participação total de entrega, avançou para 3% na pandemia, agora 33%. Opa, já é 1/3 das entregas, né? Ou seja, principalmente nessa entrega de last mile. Na parte de same day, no mesmo dia, era 50% antes, aumentou para 57%, agora caiu para 41%, que deu espaço para entregas, né, do last mile. E na parte do next day, ou seja, no próximo dia, ficou para 27%, né, ou seja, uma participação menor. Consequentemente, essa participação vai diminuir ao longo do tempo, à medida que a companhia ganha produtividade na parte logística. Na parte do Extra, né, a gente tem aqui o maior Net Promoter Score, ou seja, o maior NPS da história do Extra. O melhor supermercado online pelo terceiro ano consecutivo pelo Datafolha é o Pão de Açúcar e o elevado nível de serviço, né, de mais de 95%. Então a gente tem aqui a ampliação da área de abrangência e redução de tempo de entrega em função de ações no CD e parceria com Last Miles, ou seja, parcerias de entrega, e primeiro trimestre de operação full com parceiros Last Miles em mais de 500 lojas, ou seja, essa participação que saiu de 2% para 33% colabora principalmente com esses parceiros aqui e com 500 lojas já funcionando, rodando 100%. Penetração das vendas online, como eu falei, era 1%, quase 2% em 2019, saltou para quase 6% na pandemia e agora continua em tendência de alta, 8,2% de participação de vendas totais, como eu comentei aqui, ó, com GMV recorde de 428 milhões de reais. Tá? Agora em desenvolvimento de plataforma digital, como eu falei, né, o GPA Marketplace foca nas verticais, né, complementares da companhia, que são produtos que não são core business do GPA, que são vinhos, cervejas artesanais, destilados, cuidados pessoais. Cresceram 3 vezes os sellers comparado com o trimestre passado. 2 vezes ofertas disponíveis na plataforma, que aumentou em limpeza, baby care, pet care, home care. São produtos também que são um core para a própria companhia e muito estratégico trazer parceiro que é especialista nesse assunto, né? Ou seja, que tem marcas muito robustas e marcas conhecidas que trazem, né, até mesmo a qualidade da própria GPA. Então, quais são os parceiros? Extra Farma, inclusive, até foi vendida ali, né? Quando a gente fala aqui do GPA, né, também, né, para o parceiro ali, o GPA que a gente fala, né, né, do próprio grupo Ultra ali, né, para principalmente essa venda que foi feita. E também a gente vê aqui Empório da Cerveja, Nespresso, Place, C&C, Cote, Debete, também é uma marca muito conhecida no ramo de alimentos aqui em São Paulo. Freixenet também, a gente tem o Gran Cru, também a parte de vinhos aqui, tá? Então, programa de fidelidade, identificação de 70% da venda total, né? O Pão de Açúcar Mais, que é o aplicativo de fidelidade, né? 90%, né, na relação de fidelidade, 60% no Clube Extra. Os usuários do meu desconto, que atinge pelo menos uma meta dos meus prêmios, gastam em torno de mais de 10,2 vezes
né? Ou seja, aqui a gente observa que os algoritmos proprietários estão em constante evolução, ou seja, se ele identifica que você consome determinado tipo de produto semanalmente ou mensalmente, ele vai trazer uma oferta para você justamente você não escolher o supermercado do lado, você escolher o supermercado do Pão de Açúcar, porque tem um desconto do produto que você sempre consome, né? Então isso é a inteligência artificial, né, na veia. Personalização das ofertas, como eu disse, ou seja, trazer a oferta que faz sentido para o cliente. Conversão 10 vezes superior, feedback do cliente como insumos para melhoria, ou seja, não só da própria companhia, mas também eles coletam feedbacks dos clientes para melhorar a plataforma. Inovação e monetização da mídia, parceria ali com Relevancy, né, para potencializar os ativos digitais, e mais de 100 startups ativas no portfólio do GPA Labs. Então, a companhia também tem a parte de iniciativas, né, de labs. Mais de 40 squads multidisciplinares e mais de 450 profissionais dedicados todos esses projetos novos aí de monetização de mídia da companhia, tá? Extra Hiper, né? Então temos aqui uma consolidação do modelo comercial, são 58 lojas integralmente posicionadas, 100% das lojas operando dentro do novo posicionamento de preço. Maturação de 3 meses, lojas apresentam crescimento de vendas de alimentos em junho, versus junho de 2020 e versus junho de 2019. Então esses modelos reposicionados, né, de uma forma comercial já vem demonstrando aí o resultado. Finalização do rollout, com todos os conceitos implementados até o final do terceiro trimestre desse ano. Então já está aí para ser entregue. Mercado Extra e Compre Bem, né? Compre Bem tem consolidação nas praças de atuação, valor de proposta de valor adequado com a necessidade dos consumidores. Quando a gente fala aqui do Mercado Extra, tem um sucesso de proposta de valor, justamente que são 58 lojas operando na modalidade Express no segundo trimestre. Vendas totais no Extra Hiper, né? 2,8 bi. Same Store Sales caindo quase 5% comparado ao ano passado, operando em 103 lojas esse modelo Extra Hiper, tá? Modelo Compre Bem, modelo Mercado Extra, são 175 lojas, trouxe ali 1,3 bi de venda total, cresceu Same Store Sales de 1,6% comparado ao segundo trimestre do ano passado. Pão de Açúcar, né? O Same Store Sales caiu 1,2, vendas totais de quase 2 bi, 1,9, 181 lojas, e a loja de proximidade, como eu disse, Minuto, vem crescendo bastante, tá? Então a gente traz aqui 12 trimestres de crescimento, ou seja, lojas Minuto, né, e lojas Mini Mercado Extra, 12 trimestres que eles vêm crescendo 2 dígitos, tá? Então é um fator muito importante. Programa de expansão com 100 novas lojas nos próximos 3 anos, com 20 novas lojas previstas somente para o ano de 2021, tá? Então, olha a quantidade que eles cresceram. Eu falei que os outros modelos caíram 1%, outro modelo subiu 1,6%, e olha o modelo de proximidade, cresceu 35%. Mas olha a diferença comparativa, são 500 milhões de reais, ou seja, ainda tem uma grande vertente, ou seja, são 100 novas lojas a serem inauguradas nos próximos 3 anos, somente 20 nesse ano, tá? Vendas de mini mercado cresceram mais de 2,1 vezes comparado ao ano passado, com 1.370 parceiros, são 42% a mais do que o ano passado, segundo trimestre, tá? Então, são 236 lojas, lembrando que são lojas pequenas, lojas de bairros, lojas nichadas, né, com produtos segmentados de acordo com o público daquela comunidade, daquele bairro, tá? Esse é um fator muito importante aqui. Então, passando para o próximo slide, que nós temos, né? Mercado esperando receita crescente, né? O mercado espera ali no terceiro trimestre 12 bilhões, né? O trimestre anterior foi quase isso, foi 11,8 bi. Primeiro trimestre do ano passado, do ano que vem, né? Vai ser, primeiro trimestre de 2022, 12,72 bi, mas no quarto tri vai atingir ali o maior patamar desde ali o terceiro e o segundo tri, vai atingir 14 bi de acordo com o consenso do mercado. Mas já no segundo trimestre do ano que vem, o mercado espera 12,57 bilhões de reais, tá? Em relação de receita que eu estou falando aqui. Mas de lucro operacional também crescente, chegando ali no quarto trimestre, 804 milhões de acordo com a expectativa do mercado, Débora. E agora aqui para falar um pouco mais sobre recomendações analistas, nós temos aqui 9 recomendações de compra e 8 de neutro. Nós temos Eleven recomendando compra a 53, Goldman Sachs a 36 neutro, Ativa também neutro a 39,60. Temos compra com Now Securities a R$ 55,00, Bradesco BBI colocando neutro a 44, Banco do Brasil também neutro a 42,50, Banco Inter compra a R$ 43,00, Itaú BBA R$ 39,00. E para fechar, Débora, Morgan Stanley a R$ 48,00 e também Banco BTG colocando compra a R$ 47,00, Débora. Esses são os principais pontos aqui de Pão de Açúcar, que tem muito do que falar, né? Muitos braços aqui, por isso que a gente colocou um pouquinho mais de tempo.